Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. Hoje será um daqueles eventos absolutamente inesquecíveis, aqueles momentos em que nós planejamos para vocês algo muito especial. Nós sabemos que ao longo da graduação vocês têm diversas dúvidas, né? É muito complicado saber como será o futuro, o que, que pode, quais são as dicas que vocês poderiam receber nesse momento que podem impactar na carreira, nos estudos, na vida futura de vocês. Então, nós convidamos colegas que nós admiramos, pelos quais nós temos imenso carinho e respeito, para conversar com vocês e contar um pouco sobre a sua história. E nós temos certeza que esse momento fará uma diferença muito grande e marcará a vida acadêmica de cada um de vocês. Quero agradecer aos nossos palestrantes de hoje, que são amigos queridos, que são pessoas muito especiais. A minha querida amiga Miriam Ravanelli, que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, e o Dr. Luiz Ricardo Davanzo, que é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Meus queridos amigos, que alegria recebê-los aqui, que honra poder ouvir um pouco sobre a trajetória de sucesso de cada um de vocês. Agradeço em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que nos proporciona, através dessa gestão magnífica, esse espaço de interlocução, de conversa, de aprendizado para todos nós, para que nós possamos realizar esse trabalho. Agradeço também ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo, pelo trabalho magnífico que tem realizado. Agradeço o suporte que nós recebemos dessa equipe sensacional que está aqui conosco hoje, a querida Danila, o querido Davi, a Camila. Muito obrigada. Sem vocês, nós não conseguiríamos realizar os nossos sonhos, os nossos planejamentos. E quero dar um oi, um agradecimento muito especial à nossa querida Beatriz Lima, que até o final do evento nós vamos chamar de Bia, porque já estamos todos muito chegados aqui, não é mesmo? Então, Bia querida, que é vice-presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito do Mackenzie, muito obrigada por estar aqui nesse momento em uma posição tão importante, representando todos os acadêmicos e acadêmicas de direito nesse evento. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite também, a palavra é sua. Muito obrigada, doutora Adriana. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse bate-papo. Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de começar agradecendo a presença dos convidados, do doutor Luiz, da doutora Miriam. Novamente, agradecer a iniciativa da OAB, aqui representada pela doutora Adriana, por tornar sólida essa relação entre a Ordem dos Advogados e os estudantes de Direito. É absolutamente importante essa aproximação e eu, como estudante e representante dos alunos, posso dizer que essa ponte é extremamente necessária, principalmente nesse momento de tanta incerteza, né? A gente tem visto muitos ataques à democracia e é absolutamente importante sabermos que a gente pode contar com a AB como um órgão de defesa e fiscalização do Estado democrático, né? E isso nos passa um sentimento de esperança, tanto como cidadãos como futuros juristas. Além disso, eu quero, ao iniciar, conceder esse espaço para fomentar essas conversas e essas trocas tão ricas de experiência profissional. A gente vê essa função social também da OAB como um suporte, um apoio aos estudantes de direito. Espero que esses encontros eles sigam acontecendo, principalmente de forma presencial, né? Quando tudo isso acabar e quando for possível essa aproximação. Isso porque é muito importante que a gente mantenha essa ponte, esse apoio entre os advogados e as advogadas, os futuros juristas. Afinal de contas, a troca de experiência torna o aprendizado mais fácil e as ligações entre gerações mais vivas. Muito obrigada. Quero começar introduzindo aqui o doutor Luiz Ricardo Davanzo. Ele é advogado, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. E a doutora Miriam Ravanelli, que é advogada, é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, vai começar, passo a palavra para ela. Não me alonguei aqui na apresentação, porque espero que eles façam as vezes das falas. Me ouvem bem?
Sim. Me ouvem bem? Bom, boa tarde a todas e a todos, os nossos amigos, as nossas amigas, os nossos caros acadêmicos e acadêmicas que hoje estão aqui conosco. Eu não posso deixar de, no início da fala, fazer um agradecimento e uma deferência muito especial para esta comissão do Acadêmico de Direito, na pessoa da sua presidente, e por favor estenda, minha amiga Adriana, meus cumprimentos a todos os seus membros e membras desta comissão, que cumpre com certeza a sua função, de forma competente, atuante, aguerrida, e principalmente agora, né? Neste momento em que se impõe, que estamos isolados, que estamos mais fechados, reclusos, né? Você agora vem, se reinventa e não deixa de informar, de acompanhar e de atender os anseios desses graduandos, desses estudantes, desses acadêmicos e também, como bem disse a Beatriz, a Bia, a quem eu já pedi licença para chamar, né? Fazer esse elo de ligação, essa ligação que é tão importante através desses acadêmicos com o seu órgão de classe. Sintam-se muito acolhidos, sempre muito bem-vindos, porque essa, além da casa da advocacia, ela é a casa da cidadania, é a casa de vocês. Então é primordial, é essencial que vocês estejam conosco, é fundamental, porque se nós vamos construir uma democracia, ela tem que caber a todos, e nada melhor e mais prazeroso e mais gostoso do que ter esse olhar da juventude, esse afã, essa coisa que vocês trazem dos bancos acadêmicos. Isso é fantástico. Então, assim, sintam-se muito acolhidos, muito acolhidos. E eu não posso deixar de fazer aqui um cumprimento muito especial na pessoa desse amigo querido, desse parceiro de caminhada, que eu já venho ficando, inclusive, Bia e Adriana, mal acostumada, porque essa é a segunda live que eu faço com ele essa semana. E ele é essa alegria, esse gentleman, né? Essa pessoa que ilumina, que dá cola às coisas que a gente faz, né? E não é à toa que se hoje a Caixa de Assistência dos Advogados, a nossa CAASP, tem esse olhar atento, esse olhar sensível para as demandas e os anseios da advocacia, ela tem a cara do seu presidente, ela tem a cara da sua diretoria, porque ele é assim. Então, a você, meu amigo Luiz Ricardo Davanzo, minha admiração e meu respeito. Saiba que você tem em mim aqui uma soldada para caminhar ao teu lado com muito prazer e muito orgulho, viu? Gratidão a todos que nos acompanham, que estão aqui conosco e que vão me permitir, vão me dar a honra de ouvir um pouco da minha história, da minha partilha, né? Que obviamente para mim é muito cara essa construção para a chegada até aqui, a ponto de receber esse convite da querida Adriana para partilhar a minha história, né? Eu sou filha única, meu nome é Miriam Ravanelli, sou filha de Eclair Ravanelli, de Shafi Iskandar, de uma professora e de um bancário. Fui criada morei, né, com os meus pais até 16 anos mais ou menos, numa cidadezinha muito pequenininha do interior de Minas, bem pertinho de Uberaba, muito próximo, 40 minutos de Uberaba, de 8.000 habitantes. E naquela época, que eu estou me permitindo aqui fazer só umas exclusõezinhas de data, sabe? Até para não denunciar muito a minha idade e tal, porque, enfim, né? Eu tô pulando aqui algumas informações, tá? E naquela época em que eu estava cursando lá meu colegial, o meu ensino fundamental, nessa cidade de 8.000 habitantes, chamada Conquista, onde eu morava com os meus pais, naquela época, ou você fazia magistério ou você fazia contabilidade. Não tinha a opção ainda de você poder fazer magistério, contabilidade ou colegial. Então, como eu sempre quis fazer direito, eu desde menina tinha esses ideais, e é muito engraçado porque eu tive uma referência, eu não sou de família de advogados, mas tive uma referência muito forte dentro da família, que é a minha prima, Paula Ravanelli, que cursou direito antes de mim, e os ideais que a Paula trazia de transformação, de poder fazer pelo próximo, e sempre militante, sempre muito atuante, inclusive principalmente nos centros acadêmicos e também políticas, enfim, das mais variadas formas, Paula sempre muito atuante, ela me instigava, ela me incitava com essa forma de ser.
Então eu me apaixonei, me encantei e nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse exercer a advocacia. Eu queria muito ser advogada, eu queria muito poder ser administradora de justiça, fazer justiça, né? E aí a minha mãe, que era uma mulher muito à frente do seu tempo, ela sugeriu para o meu pai, filha única, muito ciumento, o seguinte: a Miriam precisa conhecer outros mundos, ela precisa sair da caixa, ela precisa conhecer outras coisas, ela precisa saber o que é trabalhar, ela precisa saber o que é pagar uma conta, entrar num supermercado, e a gente precisa encaminhar ela nesse sentido. Não dá para ficar criando ela nessa bolha. Nós precisamos estimular para que ela vá para o mundo, para que ela conheça o mundo enquanto nós estamos aqui e enquanto nós podemos dar esse suporte para que ela vá. E aí eu fui para Uberaba, saí de Conquista, fui morar em Uberaba, eu tinha 16 para 17 anos, mais ou menos, e fiz colegial lá, fiz primeiro, segundo e terceiro colegial. Terminando o colegial, eu passei no curso de Direito aqui em Franca, aonde a família da minha mãe é daqui, do meu pai é dessa cidade de Minas, mas da minha mãe é daqui. Então eu vim fazer faculdade de Direito em Franca. E terminei o curso de Direito. Durante o curso, eu já fiz alguns estágios, trabalhei em alguns escritórios. Eu não cheguei aqui, e eu acho muito importante, Adriana, Darvanzo e Bia, partilhar isso. Eu não tinha nenhum padrinho, eu não tinha nenhum nome, eu não tinha ninguém que me franqueasse essas entradas. Então, eu também tive que buscar isso. Eu vim para uma cidade aonde eu não conhecia ninguém. Inclusive, relutei muito para vir, porque eu tinha muito medo desse enfrentamento, de começar aqui uma vida de repente, caso eu optasse por terminar a faculdade e prosseguir aqui. E eu queria muito já alguma coisa que eu pudesse trabalhar na área e pudesse também já ir, por óbvio, pegando prática, entender como era a dinâmica de um escritório. Então, assim, me sujeitei a muitas coisas no início, figurei muito como secretária, como atendente de telefone, fazendo café. E eu lembro, engraçado, comentando e dividindo aqui com vocês, eu lembro de algumas coisas assim, né? Vamos me chamar de velha, por favor, tá? Mas eu lembro que eu ia lá no fórum e tinha, assim, uns armários lá de lata, assim, de latão, e aí eu ia lá buscar as publicações que eram recortadas e colocadas lá. E eu falei, meu Deus, olha a época que eu entrei, olha a época que eu tô, assim, né, me lembrando e fazendo, assim, um movimento muito gostoso de rememorar essa época em que eu ia no fórum buscar essas publicações, trazia para esse advogado e essa advogada, que, aliás, esta advogada em si, que é a doutora Maria Helena Biancalana, teve uma importância fundamental na minha história, porque ela acreditou em mim, ela comprou literalmente a minha história. E o marido dela, ele é advogado, Dr. Walter Ferreira, ele é advogado e também é médico. Ele era perito da Justiça Federal aqui de Franca e ele queria alguém que estivesse já no meio, mas também trabalhasse como secretária. E eu precisava trabalhar, eu precisava também ganhar o meu dinheiro. Então eu acabei trabalhando e fazendo estágio, porque eu auxiliava e ajudava o Dr. Walter nas perícias da Justiça Federal. E também ele era professor da faculdade aqui, da FDF, da Faculdade de Direito. Então, eu auxiliava também na aplicação de provas, enfim, o trânsito com os alunos. Então, assim, essa vivência foi muito importante nessa época da minha vida, muito, muito. Até mesmo porque Dr. Walter e doutora Maria Helena, que eu faço questão de dizer os nomes, foram pessoas que acreditaram muito em mim, né? Eles não tinham nem porquê comprarem essa história de uma pessoa que eles nunca tinham visto na vida, que eles não conheciam, né? E a junção foi perfeita, porque além deles me darem o trabalho na época que eu precisava, eu também fiz meu estágio. E saindo do Dr. Walter, ele já estava prestes a se aposentar, inclusive, ele me sugeriu, ele falou, olha, eu tenho uma nora que tem um escritório grande, que trabalha para 3 bancos, e ela está precisando de uma estagiária, você está para se formar, está quase quinto ano, você não quer ir para lá? Falei, quero muito. E fui. E nesse escritório eu entrei como estagiária nos últimos anos de direito
e passei a associada, de associada eu passei a sócia. E fiquei durante 9 anos nesse escritório, trabalhando para esses 3 bancos, que a hora que ele falou, eu pensei, nossa, que legal, né? Eu vou fazer uma coisa que gosto, tanto que hoje é uma das minhas paixões, né? Análise de contrato bancário, realização de contratos, porque eu tive uma vivência 9 anos dessa advocacia em massa, trabalhando para esses 3 bancos e dando suporte para alguns cartões de crédito. E no meio desse tempo, eu venho de família de professores. Eu confesso para vocês que eu, por óbvio, acho que como todos, eu tive os meus momentos de incerteza, eu tive os meus momentos de medo, eu tive meus momentos em que eu quis muito desistir, e eu pensei em, de repente, até numa segunda opção, talvez, para que eu pudesse fazer um complemento de renda, para que eu pudesse poder tocar a minha vida aqui em Franca e não precisasse voltar para casa, porque agora aqui já era a minha casa. Eu queria me estabelecer aqui, eu não queria ter que voltar, né? E aí eu fiz, nesse tempo, eu cursei trabalhando já nesse escritório, eu fiz uma segunda graduação. Eu me formei em letras, com licenciatura plena em português e inglês, e gostei muito, me encantei pela área, eu sempre gostei muito de falar também, de estar com jovens, com adolescentes, gostei muito, acabei emendando e fazendo outra graduação, eu fiz pedagogia. E aí, terminando a pedagogia, eu falei, bom, agora eu vou caminhar mais um pouquinho. Aí, nessa época, eu já estava fazendo também uma especialização em Direito, que eu fiz penal e processo penal, porque eu sempre gostei muito da área. Só para vocês terem uma ideia, eu vou lembrando aqui assim, as coisas, porque é muito engraçado, né? Rememorar a história da gente, reviver, mexer em lugares que fazia tempo que eu não mexia. E eu lembro que foi um embate muito grande no final da faculdade, a hora que eu falo que eu gosto muito da área de penal e de processo penal, porque lá quando eu me formei em 2000 e alguma coisa, o tema do meu TCC era quando o corpo da mulher é o alvo, estupro de prostituta. Imaginem o escândalo que eu causei na faculdade. Eu não achava orientador, eu não achava quem quisesse me acompanhar, porque aonde já se viu eu ter a petulância de querer falar de estupro e é estupro de prostituta? Desde quando prostituta podia ser estuprada? Então foi um dos grandes embates que eu tive também já no final da minha graduação e início da minha luta nos direitos de defesa das mulheres. Aí já começava uma parte importante de militância nesta área, porque eu entendia completamente diferente daquilo que queriam impor para mim, daquilo que queriam que eu entendesse como certo, e eu não entendia como certo. Porque se ela era uma mulher, se ela podia sofrer violências, não interessa que ela era uma profissional do sexo. Não interessa qual era a profissão que ela exercia. Ela merecia respeito como qualquer seres humanos detentores de direitos humanos. Então, essa é e sempre foi o meu mote no combate, na preservação dos direitos das mulheres. E aí, terminando a faculdade de pedagogia, eu acabei terminando a especialização em penal e processo penal e achei por bem associar uma outra faculdade, uma outra especialização, porque eu me encantei, eu gostei muito de saber mais e de poder associar essas duas profissões. E aí eu fiz psicopedagogia clínica hospitalar institucional. Foi um tempo também de muito aprendizado, porque nessa época eu fui fazer estágio e acabei trabalhando também num centro de referência especializado em assistência social. E ali eu integrei uma equipe multidisciplinar, aonde nós fazíamos atendimento, eu como advogada, como psicopedagoga em formação, eu estava acompanhada de uma psicóloga, de uma assistente social e de alguns outros agentes de equipamentos de rede que faziam atendimentos não só a menores em liberdade assistida, como também as suas famílias, aonde poderia haver alguma violação de direito, alguma vulnerabilidade, e principalmente a mulheres que eram vítimas de violência. Então foi um período de muito crescimento, de total ressignificação, porque eu entrei ali, a Miriam advogada legalista, a Miriam advogada
que muitas vezes se indignava e pensava por que uma mulher que apanha tanto insiste em voltar para casa e tirar e não levar à frente uma ocorrência, né? E ali eu pude vivenciar na pele e conhecer a fundo este mundo e tudo e todas as vulnerabilidades que envolvem essa questão relacionada à violência contra a mulher. E que não é tão simples quanto eu pensava. E que é um trabalho de formiguinha, que nós temos que fazer todos os dias, porque quando a gente caminha 12 passos, a gente anda 8 para trás, a gente caminha e volta, mas nós não podemos desistir, muito pelo contrário. E isso me foi muito caro, essa época, né? E associado a tudo isso, eu fiquei durante esses 9 anos no escritório. A minha sócia decidiu desmontar o escritório, porque o marido dela foi eleito prefeito aqui da cidade de Franca, e ela assumiu o fundo social aqui. Então, ela não conseguia mais conciliar. E aí, depois de 9 anos, eu tive que me reinventar inteira. Porque a minha carteira de clientes eram 3 bancos que não admitia mais um escritório de médio para pequeno porte de uma advogada só. Porque agora eu passava a fazer carreira solo. Eu não conseguia mais atender Franca e região. Eu tive que me reinventar e tive que me ressignificar com quase 10 anos de profissão, com quase 10 anos de atuação e de militância. Foi fácil? Nada fácil. Não foi fácil. Porém, foi a época que eu mais cresci. Porque eu saio de uma advocacia em massa, onde eu tinha apenas um tipo de atuação, e passo a ter uma advocacia onde eu amplio os meus horizontes e que me permite ter mais tempo para que eu pudesse, inclusive, passar para outras áreas de atuação. Que antes eu não conseguia, porque a advocacia em massa, ela te exige um tempo, e principalmente relacionado a bancos, nós não fazíamos só a parte jurídica, tinha toda uma parte administrativa para ser feita, inclusive extra-horário, reuniões extra-horários, que não me permitia ampliar o meu campo de atuação. Então, foi um momento também de muito crescimento, onde, por óbvio, eu passei por provações financeiras, eu passei por questionamentos, eu pensei em, aí sim, levar, de repente, prestar um concurso e passar para um outro segmento. Surgiram vários questionamentos nesse sentido. Mas meu coração sempre falou muito alto pela advocacia. Eu sempre quis fazer o que eu faço, eu amo fazer o que eu faço. E eu cheguei à conclusão que é um sacerdócio, se é que eu posso dizer assim. É um dom e é um ministério. Porque nem sempre o ganho que você terá, e aqui eu não estou desmerecendo, porque nós temos que ser dignamente remunerados pelos serviços que prestamos. Porém, se você fizer só pelo dinheiro, qualquer que seja o trabalho que você desenvolve, você será sempre muito infeliz, muito infeliz. E eu cheguei a essa conclusão, porque eu saio de um tempo, e não desmerecendo esses 9 anos de atuação, onde eu tinha um suporte financeiro maior, vou para um suporte financeiro muito menor, para um escritório muito menor, onde eu passei a fazer tudo. Eu era secretária, eu atendia o telefone, eu redigia as petições, eu protocolava, e aqui eu ainda estou assim, ó, nem estou falando ainda direito em peticionamento eletrônico, hein? Estou falando de advocacia ali, barriguinha no balcão, queimar solinha ali, e pegar ônibus e ir lá, enfim, né? Então, assim, não foi fácil. E não é fácil. E tomara que não seja sempre fácil, porque tudo que vem muito fácil, eu acho que a gente não dá o devido valor. Né? E as coisas, elas vêm com o tempo. E hoje eu vejo isso. Se você exerce o seu mistério, você exerce com ética, com moral, e vai galgando, e vai conquistando, e vai estudando, tem lugar para todo mundo. Dá para trabalhar sim. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu acho que nada nessa vida é fácil. Porque eu penso, sabe, Dri, sabe, Bia, da Avanzo? E pelo amor de Deus, me falem se eu estiver falando demais, vão me cortando, viu? Porque eu da Avanzo já me conhece, eu vou indo. Então, por favor, vocês vão me limitando aqui, porque senão eu vou despejando, assim. E eu penso que essa construção ela é essencial até para que nós possamos dar valor em tudo.
né? Porque, e eu penso muito que nós temos e eu digo por mim isso, quando eu digo nós, de olhar aquele que já conquistou muita coisa, que já está lá em cima. Mas sabe aquela fotinho que a gente vê, que eu gosto muito, que circula direto no Face, nos Instagrams, que tem o pé de uma bailarina todo machucado e um que ela está já indo para a apresentação de ponta? É bem aquilo ali. Porque se veio fácil demais, se chegou fácil demais, se o status foi fácil demais, seja lá o que for que vocês buscam, duvidem. Cuidado. Porque nada vem tão fácil assim. É trabalho, é luta, é estudo constante, é um exercício constante da advocacia. E agora, partindo um pouco mais para a OAB, eu estava recém-formada, recém-ingressa na militância. Nós tínhamos um presidente aqui, que é fantástico, que eu brinco, meu padrinho, que é o José Nelson Salermo, que é uma pessoa, um ser humano ímpar. E ele já me conhecia da época da faculdade, das minhas militâncias em grêmios, enfim, né? E já me conhecia. E ele me liga, já era presidente da OAB aqui, e diz o seguinte: olha, a Comissão da Mulher Advogada está inativa. E a cadeira também da OAB no Conselho da Condição Feminina está vago. Eu preciso de você. Topa assumir? Eu me assustei. Porque eu falei, nossa, presidência de uma Comissão da Mulher Advogada que está inativa. Tem alguma coisa estranha, né? Numa cidade de 3.200 advogados, eu, né, me escandalizei um pouco, e também inativo o Conselho da Condição Feminina. Mas eu resolvi aceitar porque eu adoro desafios. Eu adoro que me desafiem. Me desafiem, eu adoro isso. Isso me motiva, isso me impulsiona, né? E aí eu entrei, topei o desafio, coloquei a comissão para andar, tive muitas parceiras que me ajudaram, obviamente não fiz nada sozinha, porque eu não consigo, impossível que algo dê certo se você fizer sozinha. Não dá certo, a palavra é bem essa, não tende a não dar certo. Envolva mais gente, tem equipe e tem aqueles em quem você pode confiar, porque vai te fazer toda a diferença. E aí colocamos a Comissão da Mulher Advogada para andar, entrei para integrar o Conselho da Condição Feminina, passei a acumular uma segunda presidência, já com 2 ou 3 anos mais ou menos, já na OAB, que foi a Comissão dos Direitos Infantos Juvenis. E aí acumulei essas 2 presidências, mais o Conselho da Condição Feminina, e aí eu já estava numa secretaria adjunta da diretoria da OAB Franca, quando eu fui chamada pela OAB São Paulo, pela seccional paulista, a ser coordenadora regional da Comissão da Mulher Advogada na região de Franca e Ribeirão Preto. Aí aceitei o desafio e passei a acumular mais uma, mas aí já não dava mais. Eu abri mão da Comissão de Direitos Infantos Juvenis, onde eu tive também o prazer de passar para a doutora Carla Rezende, que é uma sumidade, um espetáculo também em defesa dos direitos das mulheres, e fiquei muito tranquila e feliz de fazer isso. E no decorrer desse tempo aí, já com um tempinho de OAB, eu fui convidada a integrar a chapa para concorrer a vice-presidente da casa. Fomos eleitos e fiquei até dezembro de 2018 exercendo os cargos de vice-presidente da 13ª subseção de Franca, conselheira do Conselho da Condição Feminina, representando a OAB, e também um outro cargo que me foi confiado. Nós temos um grupo aqui em Franca que chama G6, que é um grupo suprapartidário para fomentar ações de desenvolvimento da cidade de Franca, aonde nós temos envolvido 6 entidades. A CIF, que é a Associação do Comércio e Indústria de Franca, Sindifranca, que é do sindicato daqui dos trabalhadores, temos a Unimed, as maçonarias constituídas através do seu grã-mestre que as representa, COCAPEC, que é a dos cafeicultores e agricultores aqui da região, e eu, Miriam, sozinha lá de mulher, a única mulher representando a OAB. Não foi fácil, nada fácil, porém hoje eu tenho um orgulho de dizer que eu caminho com esses 5 homens que representam estas instituições, porque eu tenho lugar de fala, tenho lugar de direito, me escutam e me respeitam.
E eu não posso, e aqui eu vou puxar um pouquinho de sardinha para mim e dizer que eu tenho plena convicção que eu ajudei essas pessoas a ressignificarem muito da vida delas. Desses 5 homens que representam essas 5 instituições, que hoje são amigos pessoais que eu trouxe para a minha vida. Em 2018, eu encerrando aqui a minha trajetória na UAB Franca, recebo um convite de um amigo por quem eu já nutria respeito, admiração, afeto, que eu conhecia desde 2011. E, de repente, as nossas vidas voltam a se cruzar. Dr. Caio Augusto, que me vem e me faz um convite. Quero muito você no Conselho da Seccional Paulista. Acho que você tem muito a agregar, acho que você tem muito a trazer. Fiquei muito lisonjeada com o convite. Confesso para vocês, e foi muito engraçado, porque eu falei para ele assim, eu vou pensar. Ele começou a rir, porque eu passava por um momento pessoal complicado, de muitas dificuldades, com familiares doentes dentro da minha casa, com meu marido revendo o emprego dele, eu revendo o meu escritório, então não foi uma decisão fácil, mas eu acredito, confio e fui de olho fechado levado pelas mãos do meu presidente Caio Augusto, porque eu não tinha dúvida de que essa gestão seria transformadora, que ela ficaria marcada na história da UAB. E que se ele me confiava a fazer parte dessa história, quem era eu para dizer por Caio que não iria? Que não ia levar a minha menor contribuição que fosse, mas estar junto dessa equipe, dessa família fantástica que se formou, dessas pessoas extraordinárias que hoje têm uma visão ampla, uma visão democrática, uma visão inclusiva de uma OAB que se transformou numa entidade que eu não conheço outra, que tenha tantas pessoas com tanta autonomia para trabalho e sejam tão respeitadas quanto o nosso órgão de classe nos respeita e nos dá essas oportunidades de trabalho, de fala, enfim, de levar as nossas pautas adiante. Eu não podia dizer não a ele. E aí fui, Caio e toda a sua diretoria, e nós fomos eleitos. E hoje eu integro o Conselho da Seccional Paulista, sou conselheira pela região de Franca com muito orgulho, caminho ombreada com o meu amigo, meu parceiro, Dr. Ivan Cunha, a quem aqui eu também deixo minhas homenagens, o meu carinho e o meu respeito, porque é um parceiro que me ensina muito, me motiva e me impulsiona. E já durante a caminhada eu recebo um inusitado convite do meu presidente. Miriam, eu queria muito que você compusesse a executiva da Comissão da Mulher Advogada da Seccional Paulista. E qual não foi a minha felicidade, porque há anos, né, durante toda a minha vida, eu milito pelos direitos das mulheres. E eu sou mulher, sou advogada. Então, nada melhor, e a junção é perfeita, do que militar, do que poder ter voz, poder fazer algo, não só pela mulher advogada, a qual nós representamos, mas também pela mulher não advogada, pela cidadã. Então, a junção era perfeita, de poder caminhar e capitanear também esta comissão da mulher advogada, né? Que eu deixo aqui também os meus cumprimentos à doutora Cláudia Luna e trago aqui as falas dela, quando ela diz que nós co-presidimos a Comissão da Mulher Advogada. Então, a você, Cláudia, também o meu respeito e a minha admiração. E agora, com 1 ano e meio de gestão, andei um pouquinho, como vocês sabem, eu gosto muito de andar. Eu não vou dizer que já fui nas 243 subseções, mas olha, eu estou bem próxima de 200, bem próxima de 200. Amo o que faço, minha vida virou do avesso e amo que ela tenha virado, não é aqui, não estou fazendo aqui vitimização, muito pelo contrário, não vejo a hora disso começar de novo. Miriam, você vive do quê? Eu vivo do meu notebook que eu carrego, das minhas horas trabalhadas na madrugada, das vezes que eu vou ter que viajar e eu acordo às 5, acordo às 4h30, tenho um acompanhamento de 2 amigas que são advogadas e são essenciais para a minha vida profissional,
que é a Ana Garbim e a Silvia Helena. Sem elas, eu não teria a mínima condição de assumir as funções que eu assumi e de trabalhar para a OAB e estar onde estou, em maneira alguma. E, não menos importante, que eu deixo por último, é o apoio do meu marido, do William Caram. O William é um suporte que eu não sei nem descrever. Porque se ele não estivesse aqui e não me impulsionasse e me desse a liberdade e a confiança que ele me dá, nada seria possível. Então, se eu ando, se eu caminho, se eu trabalho, se eu tenho escritório, e eu não estou dizendo que ele deixa, tá? Porque, desculpa a sinceridade, mas eu nunca fui uma mulher muito de pedir para que alguém deixasse. Mas ele caminha comigo, ao meu lado, ele me motiva, ele me liberta, inclusive quando eu mesma tenho as minhas amarras. Então, essa parceria que eu tenho com esse meu melhor amigo, ela é fundamental e também foi muito importante para essa minha caminhada. Acho que falei demais, né? Lindo, que lindo! Que lindo, que emocionante te ouvir. A gente vai, né, vai ampliando assim a motivação, a gente vai crescendo junto. Muito obrigada por nos proporcionar essa narrativa tão profunda, né, de tantas descobertas, de tantos desafios, que eu tenho certeza que levou os nossos alunos, as nossas alunas aí a fazerem diversas reflexões. E ao final nós vamos trazer as perguntas. Só um recorte que, nossa, foi um erro gravíssimo. Eu sou integrante, com muito orgulho, da 4ª Câmara Recursal, onde tem a minha presidente, a minha amiga fantástica Margarete. Ah, claro. Assim, eu digo a ela que ela e a Aline Fávero, eu sempre que for um lugar, faço questão de deixar para elas o seguinte, que elas me valem mais do que ouro e do que prata. Porque tem uma passagem que diz isso, né? Que quando você encontra um amigo fiel, ele te vale mais do que ouro e do que prata. Aline, Margarete, eu amo vocês. E eu não podia deixar de falar da minha 4ª Câmara. São maravilhosos. Não, mas já que a gente vai passar as perguntas, né? Temos perguntas ilustríssimas aqui no chat, mas não vou me alongar nos agradecimentos. Depois a Beatriz vai falar em nome dos acadêmicos. Acho que seria interessante a gente já passar a palavra do Dr. Davanzo, ou você quer fazer algum comentário, Beatriz? Você quer fazer algum comentário agora? Eu queria também falar que achei muito lindo esse depoimento, história muito bonita, e é muito importante ver como essa história casa também com as questões da mulher no espaço da advocacia, muito importante. Eu guardei, já anotei aqui algumas perguntas para fazer depois, porque realmente foi lindo esse depoimento. Ai, que bom, que bom. Olha, é muito gostoso ouvir isso. Obrigada, viu, Beatriz? Obrigada mesmo. Bom, agora nós queremos muito ouvir o nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, Dr. Davanzo, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Uma honra recebê-lo e ouvi-lo. A palavra é sua. Muito obrigada. No novo tempo, apesar dos castigos, apesar da pandemia, novo tempo, Ivan Lins. Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer. E o Ivan Lins continua numa parte dizendo, para sobreviver, para sobreviver. Então, nossa luta hoje é pela sobrevivência e a advocacia ela é muito importante para toda a sociedade. E existe somente uma coisa fixa nesse mundo. Só uma coisa fixa no mundo existe. Deus. Tirando Deus, tudo muda. Nós estamos em constante mudança, em constante transformação. E nós, a todo instante, precisamos estar preparados para essas revoluções que muitas vezes acontecem na nossa vida, como este momento de quarentena, de isolamento, como este momento que o Covid-19 assola o mundo, o Brasil, o nosso país e também a nossa profissão. Gostaria de saudar a nossa doutora, professora,
de escola. É muito bom nós termos uma professora comandando a Comissão do Acadêmico do Direito da OAB de São Paulo. Ela que já trabalhou nas gestões anteriores, que se notabilizou pelo trabalho desenvolvido e agora nos brinda sendo a nossa presidente da Comissão do Acadêmico do Direito, que, ao meu ver, é importantíssima. Daqui a pouco nós vamos poder falar um pouquinho mais e aí eu vou discorrer sobre a nossa experiência, inclusive, com a Comissão do Acadêmico do Direito. Muito obrigado, minha querida presidente Adriana Cecílio, pelo convite e parabéns pelo trabalho e também pela sua trajetória exitosa. Gostaria de saudar também e cumprimentar a Beatriz Lima, a nossa querida Bia, né, já denominada, ela que é a nossa maior autoridade desta webinar, deste evento, porque, afinal de contas, ela é uma acadêmica de direito e também a vice-presidente do Centro Acadêmico João Mendes Júnior. Com certeza, a maior autoridade presente, representando as maiores autoridades, que são os acadêmicos de direito, são os estudantes, que são os estagiários. Receba também os nossos cumprimentos, Bia. Está começando bem a Bia, né? Vamos seguir o exemplo dela. Gostaria de saudar também e cumprimentar a nossa conselheira seccional, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, que fez aí uma brilhante exposição da sua trajetória, da sua carreira profissional. Parabéns, doutora Miriam. Mas tem muitas qualidades que a conselheira tem. Eu gostaria de ressaltar uma. Eu sou casado, eu tenho esposa, eu tenho 3 filhas, as 3 filhas já foram acadêmicas, hoje já são advogadas, eu tenho mãe viva, graças a Deus, e também a minha sogra. Não tenho nenhum filho homem, e eu tenho 2 irmãs, não tenho nenhum irmão. Portanto, eu sempre tenho muito interesse na defesa de qualquer questão que envolva as mulheres. E, doutora Miriam, é bom ter uma feminista que ocupa o seu espaço e, no momento que tem a palavra, tem conteúdo, tem fala e não fica só no discurso do segmento feminista. Porque se está num evento, tem o uso da palavra, às vezes fica fazendo a defesa desse segmento. Então, imaginemos que está numa solenidade de posse. Ao invés de exaltar quem está tomando posse, fica falando do segmento. Então, o acessório passa a ser principal. E a conselheira tem, com brilhantismo, participado de vários eventos, de várias palestras, inclusive é verdade. É a nossa segunda oportunidade nessa semana juntos, tivemos com a OAB de Rio Claro, foi muito legal e é muito gostoso poder trabalhar contigo, minha querida conselheira Miriam Ravanelli. Gostaria de aproveitar, inclusive, a oportunidade para dizer que nós vivemos no mundo da comunicação. Se eu acabei de dizer que não existe nada fixo no mundo e que tudo muda, nós vivemos no mundo da comunicação. Se a comunicação outrora já foi importante, agora, nos isolamentos, muito mais a comunicação passa a ser importante. Portanto, faço um convite para que todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando nesse momento e os que, porventura, vão nos assistir depois, porque esse evento está sendo gravado, que vá lá nas redes sociais, no Instagram, @OAB São Paulo, OAB abreviado, São Paulo por extenso, tudo junto, e sem o tio, no Instagram, a OAB. A CAASP está no Instagram como @CAASP, perdão, @OAB CAASP, @OAB CAASP. Estamos também no Facebook como OABSP, OAB, e a CAASP no Facebook como CAASP, CAASP. E também acompanhe todas as informações constantes no site da OAB de São Paulo, www.oabsp.org.br e www.caasp.org.br. É importante isso porque nós vivemos no mundo da comunicação. E, inclusive, quem for lá nas redes sociais vai poder acompanhar, nas nossas pessoais também, vai poder acompanhar a live que nós tivemos falar sobre violência contra a mulher, inclusive do ponto de vista da música, a naturalização da música brasileira, que nós tivemos a oportunidade de estar com a nossa conselheira Miriam Ravanelli e o presidente Mozart,
a Ionita e a Juliana lá do OAB de Rio Claro, bem como também ontem tivemos uma live durante 2 horas com o presidente seccional da OAB de São Paulo, o nosso querido Caio Augusto Silva dos Santos, falando de vários temas importantes, relevantes, atuais, que interessam para a advocacia. Conquistas presentes do passado, inclusive desafios do futuro. Feitas essas considerações, vamos passar a minha trajetória. Eu não tenho como saudar todas as autoridades presentes aqui, porque eu não consigo acompanhar todos que estão conosco, mas já foi citado aqui o nosso conselheiro, o doutor Fernando Capano, que preside a Comissão de Direito Militar, é um intelectual, é uma pessoa muito capacitada. Eu gostaria de saudar e saudar também o nosso conselheiro federal, Fernando Freire, que na live da CAASP, como eu falei, @OABCAASP, estará amanhã, sexta-feira, às 19h30, falando sobre a voluntariedade, a advocacia e bem como também as questões de ética. Então, ficam todos, desde já, convidados. Mas como nós falarmos da nossa trajetória? Primeiro, eu quero dizer que venho de uma família muito unida, então, de pai, mãe, que sempre me trataram com muito amor, com muito carinho, e, inclusive, nunca nos faltou nada, graças a Deus, nunca nos faltou nada. Então, tivemos uma infância dentro de um padrão até razoável, não tenho o que reclamar nesse sentido, mas eu tinha na oportunidade, meu pai ficou órfão aos 6 anos, minha mãe também, foram criados, tiveram família por tios, por parentes, mas com muita dificuldade. Lógico, quando eles se tornaram maiores, meu pai casou com a minha mãe, e aí foram pessoas que não tiveram impulso, incentivo financeiro, econômico de pais, de avós. Então, sempre foram grandes batalhadores. E meu pai é um pequeno comerciante, mas um brilhante comerciante para a época, junto com a minha mãe, que trabalhava junto, e eu, com as minhas irmãs, colaborávamos no comércio. Mas eu, então, imaginava o seguinte: para que qualquer outra profissão? Eu vou ser um comerciante, e vou ser um grande comerciante. Vou aproveitar o know-how do meu pai, eu que já tinha experiência do balcão. Enquanto meus amigos brincavam, passavam de bicicleta, davam um tchauzinho, eu estava atrás do balcão trabalhando com meu pai, mas meu pai sempre nos deu liberdade para praticar esporte, para ir no clube, para estudar. Essa parte sempre foi garantida, meu pai e minha mãe. E aí eu falei, bom, vou ser um grande comerciante. Imaginava que fosse assim. Eis que eu, naquela época, no colegial, uma professora de inglês, Loris, doutora Loris, professora Loris, ela a primeira pessoa, aliás, me chamar de Davanzo. Hoje eu sou conhecido como Davanzo, mas na escola sempre me chamaram de Luiz, na minha família sempre me chamavam de Ricardo. Mas como o termo inglês geralmente usa, né, o sobrenome, ela, Davanzo, toda a aula, a primeira pergunta ela queria fazer para mim. E eu nunca fui bom de inglês. Só que a minha irmã, 2 anos mais velha, eu tenho 2 irmãs, a Márcia e a Cláudia, a Márcia, que era mais velha, tinha passado pelos bancos escolares da Loris e era uma aluna brilhante do ponto de vista de inglês. E aí ela queria perguntar para mim, achando que eu ia responder da mesma forma que minha irmã respondia. Eu estava passando algumas vergonhas nas aulas iniciais, e um dia que ela me apertou, a professora Loris, eu falei, professora, a Márcia, porque ela citou a Marcinha, a Márcia, e é verdade isso, ela gosta de macarrão sem queijo e sem molho. Eu gosto de macarrão com muito molho e muito queijo. Todos os alunos deram risada e ela falou assim, Davanzo, sabe que você deveria ser advogado? Surge aí. Primeiro, eu, advogado? Surge aí a primeira pessoa dizendo, olha, você tem condições de ser advogado. E eu, trabalhando no comércio do meu pai, sou da cidade de São Bernardo do Campo, e uma das maiores e mais brilhantes faculdades de Direito, hoje nós temos muitas, mas histórica, inclusive a autarquia municipal, é de São Bernardo do Campo, onde se formaram brilhantes juristas, passaram inclusive brilhantes professores, e ainda existem lá vários bons profissionais, e realmente eu dei aula de cursinho de preparatório exame da OAB, daqui a pouco eu vou falar. Os alunos de lá, em regra, são pessoas que não têm grande dificuldade para passar no exame de ordem. E eu, sendo de São Bernardo, tinha um vereador, que infelizmente já é falecido, o Tanaka. E o Tanaka chegou lá no comércio do meu pai e falou, pô,
o Ricardinho, né? Porque eu chamava Ricardo, falou, pô, o Ricardinho foi fazer administração, porque eu falei, vou administrar empresas, as minhas empresas, né? E eu já estava no segundo ano de administração, ele falou, Ricardinho tem que fazer direito, o jeito que ele faz tem que ser advogado. E é isso que eu presto, naquele momento impulsionado, tá, no curso de administração, presto direito e passo na faculdade. Pronto, aí duas pessoas que me motivaram, no caso aí, fazer direito. E eu entro na faculdade e, para mim, época de faculdade é igual dificuldade. É a época mais difícil da minha vida. Eu lembro que eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro, eu sempre fui esportista, meu pai sempre me deu essa oportunidade, minha mãe, e eu não tinha tempo de praticar esporte, porque você tem aula de segunda a sexta, e na época eu tinha aula aos sábados, uma carga horária extensa, e nesse momento, meu pai falou assim, olha, filho, eu acho que você, uma visão dele, ele falou, acho que esse comércio está pequeno para nós dois, eu acho que você precisa bater asas, precisa voar. Meu pai tem uma visão maior que a que eu estava tendo naquela oportunidade. Eu fui trabalhar como vendedor na Kibon. Aí eu percebi que aquele serviço, embora nobre, não era um serviço de tirar pedido. Aí eu fui trabalhar como vendedor da Olivetti, vender máquina de escrever, telex, calculadora de mesa. E aí eu pergunto, alguém tem máquina de escrever hoje? Alguém tem telex? Alguém utiliza uma calculadora de mesa? Por isso que nós falamos que só existe uma coisa fixa. O resto, que é Deus, o resto tudo muda e a gente precisa saber se adaptar. E eu, enquanto faço a faculdade de Direito, eu percebi que aquele negócio era muito rentoso. E eu falei, vou montar o meu negócio próprio. E montei uma loja de máquinas de escrever, de calculadoras e de telex para vender. Só que veio o plano Collor. Eu já estagiário de Direito, né? Eu já estava na fase de estágio, veio o plano Collor no anos 90, foi no início do ano 90, bloqueou o dinheiro de todo mundo. Eu não tinha dinheiro, mas os negócios naquele momento não estavam acontecendo e eu passei a ter uma grande dificuldade no meu próprio comércio e eu fui numa empresa e o filho do dono dessa empresa tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e falar para mim o seguinte, eu te chamei aqui para eu te comprar um telex. Mas é a última vez que eu vou comprar telex. Eu falei, por quê? Pô, já há anos que telex existe. Ele falou, tem um negócio, acabei de chegar dos Estados Unidos, tem um negócio chamado fax. Facsímile. Eu, como vocês sabem, já falei, os doutores sabem, não sei nada de inglês. É facsímile. Aí explicou, você coloca o papel aqui, o papel sai lá. Eu falei, não é possível. Não sai, a imagem daqui sai nos Estados Unidos, a escrita, eu falei, não, isso não é verdade, foi a verdade. Conclusão, eu tive visão e, na oportunidade, eu fui a pessoa que mais vendeu fax no começo do surgimento do fax, porque eu me antevi a um pensamento de um empresário. Enquanto isso, eu fazia a faculdade de Direito. Mas, aí, é o tal negócio. Vem casamento, filhas, tal. E eu, na época da faculdade, não é uma coisa tão simples, na década de 90, quando teve o bloqueio aí do dinheiro do plano Collor, eu tinha tido uma bela visão comercial. No Ruth Ramos, onde é a minha região, tem uma grande quermesse numa igreja católica e é ano de Copa do Mundo. E eu via meu pai vendendo balas, chicletes, bombom, artigo de festa, e eu via que aquele pessoal que vendia fogos de artifício na época de festa junina tinha um patrimônio bom, e o nosso não crescia tanto. Eu falei, eu vou para esse negócio. Porque tinha falecido aquela pessoa, aquele senhor que trabalhava nesse ramo, e eu perguntei para os filhos dele, vocês vão colocar? Ele falou, não. Eu vou colocar, uma visão. Só que aí eu comprei fogos, eu estou contando isso para mostrar a diversidade, porque as pessoas pensam que começam a se lamentar, se murmurar, cai em depressão, fica triste, achando que só quer ir na onda boa. E aí chega no ano 90, eu já estou com fogos estocados, bandeira do Brasil, tudo, consegui um terreno lá da casa, hoje é Casas Bahia lá, cessão pelo Samuel Klein, por escrito, para montar uma bela barraca de fogos do lado da quermesse, pensei que era um negócio, houve um bloqueio, ninguém tinha dinheiro para comprar fogos e o Brasil perdeu no terceiro ou no quarto jogo para a Argentina, o Brasil caiu fora e a partir daí eu fiquei com uma baita dívida. Isso eu precisei contar para dizer como é que eu comecei a advocacia. Bom, o comércio não deu certo na máquina Olivetti, dos negócios, não deu certo também os fogos de artifício,
Eu tive que fazer o quê? Aí eu me formei e falei, bom, eu tenho que ser advogado, agora eu vou fazer o quê? Mas olha que interessante. Para montar escritório, primeiro, quando eu comecei a ter essa dificuldade, fiquei endividado, com muita dívida, só para vocês terem uma ideia, na época eram $400 mil, era muito dinheiro. Na última vez que eu fiz as contas, significava $800 mil. Era muito dinheiro, e eu era filho de comerciante, que meu pai sempre honrou os pagamentos, eu queria honrar também. Eu devia chegar falando, não vou pagar, pega a mercadoria de volta, tal, aquela pureza, não fiz tal. E naquele momento, eu procurei estágio, ninguém queria me dar a oportunidade de estagiar. Naquele momento, aí eu me formo, eu não consegui passar no exame de ordem na primeira vez. É importante dizer, passei na segunda. Tinha exame oral, era algo bastante difícil e tal. Eu estava também numa fase muito atribulada da minha vida. Eu só passei no segunda vez que eu prestei exame de ordem. Já não era fácil, não é de hoje, tá? Já não era fácil desde aquela época. Então, eu tive dificuldade para poder passar no exame de ordem. Aí eu passo no exame de ordem. Aí eu vou procurar emprego. Pô, a Paulista é a coqueluche, né? Em escritórios, via anúncio em jornal, tal. Mas o valor que queriam pagar não compensava a roupa que precisavam usar, o alimento, a alimentação. Eu falei, não dá, eu tenho tudo com as minhas filhas, não dá. Eu falei assim, aí eu li um princípio bíblico, uma passagem bíblica, vai só, age e ser forte. Eu falei, pô, vai só, age e ser forte, então eu tenho que montar o meu escritório, né? Mas como que eu iria montar o meu escritório se eu não tinha capital, se eu estava quebrado? E tinha um amigo meu que tinha até uma boa condição, que inclusive era colega da faculdade, de sala, o Jefferson. Aí eu falei, Jefferson, vamos montar? Vamos montar. Quando nós começamos a conversar, ele falou assim, pô, mas eu não vou investir no escritório porque a minha noiva, ela quer casar. Eu falei, não vai dar certo. Conclusão, montei sozinho. E aí, o que eu fiz? No começo do meu escritório, eu acabei, chegou acho que com 3, 4 anos, eu imaginava o meu escritório como se fosse, desculpa até a comparação, um animal, um tipo de um porco, gordo, inchado, pesado, que não conseguia andar. Por quê? Porque eu não podia selecionar processos de tipo de calças. A boa fama do meu pai na região fez com que eu tivesse bons clientes, vários clientes, porque meu pai estava na mesma região há muitos anos, uma boa fama, então, muitos clientes, e clientes de todas as áreas. E o que eu fiz? Eu nunca trabalhei sozinho. Sempre foi eu, a minha esposa. Eu me formei em 90, minha esposa em 97, minha filha mais velha em 2010, meu genro em 2012, minha filha do meio em 2014 e a caçula em 2016. E todos pegaram a AB. E aí, mas lá naquele começo, era eu e minha esposa e nós colocamos a Jéssica, e aí a Jéssica, a Aline, o Zé Américo, a Monique e a Raíssa. E aí, eu naquela época, só eu e a Jéssica e as 3 meninas pequenas, nós colocamos outros colegas para trabalhar no escritório conosco, sempre um na área civil, na área trabalhista, um na área criminal e mais, e fomos assim crescendo com escritório próprio. Então, tivemos muita dificuldade. O que nos ajudou, confesso, foi o fato de que o esporte nos introduziu também dentro da OAB. Passamos a ter bom relacionamento da OAB, porque eu tenho o time de futebol da Carrasco, olha quem diria, eu nunca imaginava. Mas o time da Carrasco, então eu jogava no time da Carrasco e tal, mas o escritório não era suficiente. Eu trabalhava muito, né? E a gente trabalhava muito, mas para pagar aquelas dívidas que eram enormes, na verdade não tinha como dar conta. Aí eu comecei a lecionar. Eu lembro que acordava 4 horas da manhã para poder preparar a aula, viu? Minha querida presidente Adriana Cecília, eu sei exatamente o que é dar aula, e eu lecionei durante, acho que de quase 10 anos eu dei aula em cursinho preparatório de exame da OAB e para cursinho. E aqui eu gostaria de falar com os acadêmicos sobre algo que é lógico que do ponto de vista de conteúdo, de conhecimento, não agrada. Mas eu, inclusive, tenho uma palestra que eu costumo ministrar, que é o outro lado da advocacia. E o que surgiu dessa ideia, do tema é outro lado da advocacia, é que na aula eu sentia dó dos meus alunos de terem que... Então, eu dei aula de penal, processo penal e de ética em cursinho preparatório de exame de ordem em primeira e segunda fase. O que me revoltava, eu vou dar só o exemplo do Código Penal. São 360 e poucos artigos, sendo que, se eu desse todos os 366 60 e poucos artigos, o que ia acontecer? Eu imaginei, eu sempre tive em mente
uma palavra que dizia o seguinte: pequena diferença em desempenho dá uma grande diferença em resultado. Então, você pega um carro de Fórmula 1, ele está com o tanque cheio. Se ele, na largada, sair com o tanque cheio, o que vai acontecer? Esse carro vai ficar para trás, porque ele tem que ir com um tanque de combustível suficiente para a primeira parada, porque vai trocar o pneu, já abastece, porque o carro fica mais leve. Então, pequena diferença em desempenho é igual a uma grande diferença em resultado. E eu, com essa visão, o que eu fiz? Eu peguei e preparei os 10 exames, eu sempre controlava os 10 exames e falava, bom, onde que está? Quais são os artigos que o examinador pede? E eu só dava o que realmente caía. Conclusão, o exame da ordem, naquela época, eu não sei hoje, porque eu não dou mais aula, porque eu entendo que seria antiético, como gestor de ordem, daqui a pouco eu vou falar da minha carreira como gestor de OAB, eu não poderia, nessa circunstância, dar aula. Eu entendi que não seria ético da minha parte. E aí, o que eu descobri? Que 80% do exame, né, na época eram 10 perguntas, 80% do exame estava em 20% do código. E eu só dava aqueles 20%. E aí, eu acho que isso daí é algo que... mas você tem que ter o conhecimento de tudo. Você tem que ter conhecimento para passar. E, às vezes, você quer ser o herói, saber tudo, e, às vezes, você não precisa saber tudo para passar. Às vezes, é necessário tão somente saber o suficiente. Então, é uma visão que eu acho que é importante passar para aqueles que vão ter que estudar, que estão se preparando, que daqui a uns dias já vão passar no exame de ordem, com certeza. Então, eu fui dar aula e também algo que eu confesso que não me agradou na época é porque eu perguntava para os alunos, você está fazendo direito para quê? E, olha, eu vou dizer aqui, muitos falavam, não eram poucos, que estavam porque era uma forma de ganhar dinheiro. A nossa conselheira Miriam, que falou aqui, que tem que ser um sacerdócio. E muitos falavam ganhar dinheiro. E quando falam em ganhar dinheiro, talvez pensem em ganhar dinheiro fácil. E eu falei, olha, eu não quero fazer a minha trajetória ganhando dinheiro fácil. E aí eu falei, vou fazer curso de especialização. Fui fazer José Parada Neto. Inclusive, falar, você canta, surgiu daí. Que ele, nas primeiras aulas, falava sobre poesia, piada. Hoje o CDP de Guarulhos recebe o nome dele, é falecido, infelizmente, mas era um grande tribuno, um professor ele que introduziu em nós esse perfil de usar música, piada, poesia, passagem bíblica, porque retrata a realidade da sociedade do povo. Então, eu precisei aliar a advocacia, né? Poder dar aula e me especializar. Fui me especializar e também depois fui fazer pós-graduação em processo penal para realmente poder cobrar mais. E um detalhe muito interessante. Numa determinada oportunidade, um cliente meu chegou e falou assim, eu lembro que era uma Copa do Mundo, ele tinha um bilhete que passava direto no metrô. Ele tinha um bilhete que ele era fraudado, a parte de magnética, e ele passava direto. Então, ele ia passando direto. Um dia, que era um jogo de Copa do Mundo, eu não sei exatamente qual, ele foi furar a fila, porque a fila era muito longa, aquele horário de rush, ele foi cortar a fila para um outro local. E aí aqueles agentes que ficam falando, mas você, quando pegou o bilhete, viu que era fraudado, ele foi para a delegacia, só não ficou preso porque era jogo de Copa, tal, assinou lá um documento, aí ele veio me procurar, falou, olha, tem um advogado que ele está me pedindo X honorários, eu não lembro, vamos supor, 10 mil reais de honorários. E ele disse que vai fazer o seguinte, ele vai pegar um bilhete quente e vai lá na delegacia, vai trocar pelo falso, vai tirar o falso, vai para a perícia e arquiva o negócio. Só que eu não quero fazer isso, ele falou. Um erro não conserta o outro, isso aqui eu penso. Ele não quis consertar um erro com o outro e veio me procurar. Quando ele veio me procurar, eu sabia do princípio da insignificância. Eu falei assim, você não quer resolver dessa forma, mas você pagaria? Pagaria. Eu falei, então faz aqui o contrato de honorários. Eu, sabendo do princípio de insignificância, emprestei um HC, peguei o dinheiro para mim, não precisei fazer nada de errado, não dividi com ninguém. Então, nós temos o conhecimento, é importante, mas só que nós temos que saber também utilizar essa parte do conhecimento. Mas aí o escritório hoje nós somos quase 20 profissionais trabalhando no escritório e minhas filhas trabalham conosco e tal. Então, lógico que a gente atua em várias áreas do direito, com vários profissionais, e é assim que
nós estamos sobrevivendo, nós vivemos única e exclusivamente sempre do escritório, e eu gostaria tão somente de contar uma experiência que eu acho que é importante. Nós precisamos saber sair de situações adversas. Em determinada oportunidade, também baseado numa passagem bíblica que eu tinha participado na igreja, eu tinha ouvido uma pregação que Sansão matou um leão sem ter nada nas mãos. E qual o ensinamento ali? Olha, qual que é o teu problema? A pregação era, qual é o teu problema? Olha, Sansão enfrentou o leão, o problema dele é o leão. Ele não tinha nada nas mãos e ele rasgou o leão novo bramido com as mãos. De repente você está falando que você não tem idade, que você não tem dinheiro, que você não tem produção, que você não tem... Você está arrumando um monte de desculpa, você não pode arrumar desculpa. A visão era essa, de não ter desculpa. E chega no escritório, 3 reclamantes dizendo que queriam entrar com uma reclamação trabalhista contra uma empresa, só que a empresa não tinha dado o contrato feito com eles, que eles eram funcionários, ia passar terceirizado, seria no caso de transporte de veículos, e que eles tinham que comprar a frota. Eles tinham que comprar a frota e transformar a frota a gás, na época era a moda carro a gás, e que eles, por consequência, iriam contratá-los. Eles fizeram todo o procedimento, fizeram investimento, a empresa não contratou, não mandou nada e falou para eles ficarem em casa, que não tinha mais nada com eles. E eles não tinham cópia do contrato para comprovar aquilo. Mas eu estava em qual fé, em qual espírito? Que Sansão não tinha nada nas mãos, e aí sabe o que eu fiz na oportunidade? O que pesa o parecer dos meus colegas no sentido que não tinha como, porque eles não tinham contrato, eu blefei. Entrei com uma ação na justiça, impedindo um leilão de uns veículos lá, e com isso, para eles garantirem o leilão, eles juntaram a cópia de um contrato para justificar. Com essa cópia do contrato, nós tivemos em torno de 40 reclamações trabalhistas contra a mesma empresa, rendeu muito dinheiro na época. E então eu quero dizer o seguinte: nós temos que sair de situações adversas e não ficar reclamando. Eu teria vários outros exemplos, mas para motivá-los, não falo para me exaltar, muito pelo contrário, mas para motivá-los a não aceitarem ficar numa situação de desculpa, de lamentação. E eu passei pela greve do judiciário. E na época da greve do judiciário, quase 6 meses de fórum fechado, sabe o que é ser advogado, ter 3 filhos, começo, não está estabilizado, 6 meses de fórum fechado, ninguém vem contratar. Não adianta você... é igual aquela música, e o pedreiro não saiu para trabalhar, pois sabia que o patrão também não estava lá, ou seja, ninguém estava lá, então não dava para trabalhar. Então, nós passamos, sim, por vários momentos de adversidade, mas hoje, da parte de vista do escritório, a gente continua trabalhando, a gente sabe que existem, mas nós precisamos nos reinventar a todo momento. Porque quando eu comecei a advogar, eu pensei que ia viver de separação. Separação não existe mais. Eu pensei que ia viver de divórcio. Divórcio existe, mas hoje é feito no cartório. Eu pensei que ia viver de inventário. Também, não é todos os casos que hoje dá dinheiro para a advocacia. Na área criminal, a gente ganhava muito dinheiro com liberdade provisória. Hoje a pessoa já é solta da delegacia para a defensoria pública ou na audiência de custódia, independente de advogado contratado. Ou seja, nós precisamos reinventar. Não dá para ficar murmurando, não dá para ficar reclamando. Mas, então, estamos hoje advogando e esperando viver única e exclusivamente da advocacia. E para poder finalizar, eu precisaria e gostaria de discorrer um pouquinho sobre a nossa trajetória, sobre a nossa vida, né, do ponto de vista da classe. Né? Quando eu estava fazendo essa pós-graduação que eu mencionei, na FMU, o professor Abelardo, ele era da Comissão de Prerrogativas da OAB de São Paulo. Eu, por causa do esporte, já fazia parte do time de futebol da OAB de São Bernardo, já tinha muitos amigos, já era relacionado e vivia a política de ordem. Mas o professor Abelardo, ele me leva para a Comissão de Prerrogativas, isso em 1997, Prerrogativas da OAB de São Paulo, e eu permaneci na Comissão de Prerrogativas até recentemente, e as pessoas às vezes veem eu brincando, acham que é só piada, só tal, mas eu tenho, e falo com tristeza no meu currículo, a liberdade e defesas em casos de repercussão, como o Banco Central, sequestro do filho do Lula, casos realmente de grande repercussão, e aproximadamente 100 liberdades de advogados e advogadas presas, casos grandes, casos complexos, e infelizmente os últimos envolvendo advogadas. Então é algo realmente muito triste. Algo que me ajudou muito na carreira do ponto de vista da advocacia é que no ano 2000 eu recebi o título pela Câmara Municipal de advogado do ano em São Bernardo. Isso me ajudou bastante. Porque, queira ou não queira, para poder pagar a dívida, né, que eu falei que
que eu tinha, não foi fácil. Precisei trabalhar muito, não deu para escolher cliente. E graças a Deus, no ano demorou acho que 7, 8, 9 anos para poder pagar tudo. Tivemos que trabalhar muito. Mas tudo, graças a Deus, deu certo. E esse relacionamento com esse professor que nos levou para a comissão de prerrogativas acabou nos destacando a ponto de que um grande amigo, que é o Fernando Guimarães, que ia ser candidato a presidente da OAB de São Bernardo, ele chega e fala o seguinte: Davanzo, eu tenho uma vaga. Ele falou para o pessoal do esporte: nosso time era 60 jogadores ao mesmo tempo, tem uma vaga para vocês na chapa. Era uma chapa, então. Aí indicaram hoje o nosso conselheiro Rubens Rocha Pires, e o Rubens Rocha Pires falou: eu não, melhor nome é o Davanzo. Olha como são as coisas. O amigo, hoje ele é conselheiro, mas ele que me impulsionou para ser tesoureiro da OAB de São Bernardo, e nós fomos tesoureiro, depois fomos vice-presidente, e a nossa maior dificuldade foi se tornar presidente. Eu nunca tive sonho, nunca quis, mas eu entendia que era uma consequência natural. Já tinha sido tesoureiro, vice-presidente, e eis que, na época, a Prefeitura de São Bernardo, com muita força, hoje são nossos amigos, inclusive, mas na época não queriam o Davanzo, e era o PT que estava administrando, e não queria o Davanzo. E eles fizeram uma festa num grande restaurante lá, colocaram 1.200 pessoas, colocaram na capa no jornal no sábado, antes da eleição, que eles colocaram 1.200 pessoas, e o Davanzo fez, na segunda-feira, um macarrão para 120 pessoas. E eu consegui, naquele dia, motivar aquelas 120 pessoas que elas deveriam estar conosco, ligando para todo mundo na eleição, que era quinta. E aqueles 1.200, quando viram 120, falou: já está ganho. E nós conseguimos ganhar a eleição com 30% dos votos, não foi grande, foi uma eleição bastante difícil, e fomos reeleitos com 70% de votos na eleição de São Bernardo do Campo. Gostaria de agradecer todas aquelas pessoas que colaboraram a chegar até aqui. Eu jamais imaginava, e nem queria, estava até pensando, as pessoas: olha, vem para o conselho. Mas eu já tinha sido conselheiro de prerrogativas nas 2 primeiras gestões do Durso e tal, e aí estavam falando: olha, você é uma boa opção para a diretoria de OAB, tal, São Bernardo, tal. E aí surgiu esse convite de a gente estar junto nesse grupo do presidente Caio, e seria muito legal se eu tivesse condições, nós temos tempo, já estou encerrando, mas se eu pudesse contar como que eu decidi, o porquê eu decidi apoiar o grupo capitaneado pelo presidente Caio Augusto Silva dos Santos. E eu tinha convites, posso dizer, até mais atrativos de outros grupos, que tinham a maior possibilidade de ganhar a eleição. E interessante, eu não impus o lugar que eu ia colocar, que eu ia ficar, não exigi nada, e naturalmente acabamos sendo escolhidos para participar da eleição como presidente da CAASP. E hoje é um orgulho, né, estar à frente da presidência da CAASP, com todos os nossos diretores, e ter a OAB capitaneada pelo presidente Caio Augusto Silva dos Santos, e, inclusive, também ser representante da região sudeste de todas as caixas no Brasil, através do trabalho desenvolvido pelo nosso presidente Caio, junto ao Conselho Federal da OAB. Nós também somos tesoureiro da CONCAD, da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência. E algo que eu gostaria de esclarecer é que, enquanto eu fui presidente da OAB de São Bernardo, nós tivemos uma comissão do Acadêmico de Direito, viu, Beatriz? Muito ativa, viu, presidente? Nossa querida professora Adriana Cecílio, muito ativa a nossa comissão. Primeiro, que o nosso relacionamento com o doutor João Mancuso, que é o nosso vice-presidente atual da comissão da OAB de São Paulo, foi muito bom, porque ele foi o presidente do Centro Acadêmico da Universidade Metodista. E junto com o doutor Tiago Lino, os eventos que nós fazíamos na OAB de São Bernardo lotavam todos. A capacidade lá em torno de 200 pessoas. Nós tínhamos mais de 800 membros cadastrados e fizemos várias campanhas, campanha da vacinação, tudo pela comissão do Acadêmico de Direito. Doação de sangue. Olha, foram várias palestras como esta, sabe? Foi muito bom, e eu tenho certeza que hoje a nossa OAB de São Paulo está em boas mãos com a nossa querida presidente Adriana Cecílio, e é muito bom também ver a Beatriz participando aqui conosco,
E, para finalizar, dizer que existe um princípio bíblico que diz que a letra mata e que o espírito vivifica, né? Espero ter passado o espírito, vivificar aqueles que estão nos acompanhando, aquelas que estão nos acompanhando, e também aqueles e aquelas que vão nos acompanhar depois, né? E para a doutora Adriana Cecílio, só para você ter uma ideia, eu não conheço os Estados Unidos ainda, mas quando eu já tinha comprado passagem, quando surge um momento de eleição, eu tinha comprado passagem, minha família foi para os Estados Unidos, já tinha pago tudo, surgiu um convite para uma eleição da OAB, sabe o que eu fiz? Eu falei, não vou para os Estados Unidos, eu vou participar da campanha. Se eu tivesse ido para os Estados Unidos, hoje eu tenho condições de ir para os Estados Unidos com maior tranquilidade, mas eu quero dizer o seguinte, que às vezes nós precisamos sacrificar certos momentos nossos. Minha família foi, eu não tive o privilégio de ir, poderia já ter ido em outras oportunidades, mas sempre priorizando o trabalho, a política de ordem, porque política de ordem, antes de ser servido, é servir. Vamos finalizar com uma musiquinha? A música foi inspiração da nossa presidente Adriana Cecílio, minha querida Miriam Ravanelli, porque ela começou dizendo assim, como será o futuro? Aí eu anotei, como será o futuro? Ela colocou. Ela falou, e a vida futura? E o Toquinho tem uma música maravilhosa nesse sentido. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar sem pedir licença, muda a nossa vida, rir ou chorar. Que esse futuro, que é uma nova normalidade que nós vamos viver, lhe convide a rir. Chorar, não, somente rir, porque nós precisamos ter bom ânimo para vencer todas as adversidades. Muito obrigado pela oportunidade e Deus abençoe a todos. Nós que agradecemos. Uma palestra musicada, gente. É muito chique, é muito chique. Antes de começar, doutor Davanzo, nós estávamos conversando justamente, eu e a doutora Miriam, a gente estava falando, nossa, a gente precisa encontrar formas de se reinventar para que as palestras sejam mais dinâmicas, mais divertidas. Aí vem o doutor e faz todas essas intervenções musicais, tornando o evento tão divertido, tão feliz e tão bonito. Eu quero agradecer muito a sua fala, toda essa experiência, toda essa expertise, porque com certeza, para os acadêmicos que estão nesse momento construindo a sua história, que estão aí se debruçando sobre os livros, eles precisam ter um norte, eles precisam saber por que eles estão fazendo isso. Porque, né, Bia, a dificuldade as dificuldades, são muitas matérias, às vezes você se depara com uma disciplina que não é aquela que você consegue se identificar, ainda assim você precisa estudar, você precisa passar, você tem N outras dificuldades na vida, então por que você está fazendo tudo isso? É a grande pergunta que precisa ser feita. E aí quando você escuta a história de outras pessoas que já passaram e que passaram por situações tão adversas e aí foram galgando, foram construindo a sua história e que hoje podem te falar, olha, a advocacia é uma profissão que eu amo, como a doutora Miriam falou, como o doutor Davanzo também falou, é uma profissão que tem diversos desafios, eles mesmos comentaram, não foi fácil para eles chegarem onde eles chegaram, mas eles construíram isso com muita verdade, com muita honestidade e com muita coragem também, né? Eu acho que um fio condutor que permeia a história dos dois é a questão da coragem, é a questão do dizer, poxa, deu errado, mas como é que eu vou fazer? Eu vou conseguir me reinventar, como a doutora Miriam falou. Ela esbarrou por diversas vezes em adversidades. O doutor Davanzo também trouxe, né, essas questões da vida pessoal, fazem parte da nossa história. E às vezes, quando a gente está vivendo alguma situação, a gente tem a impressão que aquilo só acontece com a gente. Então, quando nós pensamos nesses eventos, quando nós pensamos essa ideia de trazer os colegas para contarem a sua história, é um pouco para vocês terem esse teatro de identificação que a gente chama na sociologia. Aquela coisa de conseguir enxergar a história das outras pessoas e pensar, olha, ele passou, eu também posso passar por isso, eu também posso vencer os meus desafios, os desafios que estão sendo apresentados para mim nesse momento, né? Eu sei que está difícil, eu sei que está duro, mas
devagar, e com fé, e com determinação, e com confiança, e com força, a gente consegue, né? Então, não quero roubar a tua palavra, porque eu acho que é o teu momento, não é o meu. Só queria deixar aqui o meu profundo agradecimento a essas duas pessoas maravilhosas que eu conhecia, né, a vida hoje, né? Não conhecia toda a vida pregressa, então é muito gratificante saber de tudo isso que vocês passaram, de tudo que vocês viveram e saber que realmente eu estou ladeada de pessoas absolutamente admiráveis. Muito obrigada. Bia, a palavra é sua. Obrigada, Adriana. Realmente, doutor Davanzo, fiquei encantada também com a sua história. É uma história muito bonita, de bastante superação. É o que eu falei, né, no discurso que eu fiz no começo, que a troca de experiência torna o aprendizado mais fácil, e porque é exatamente isso, né? A gente conhecendo a história das pessoas, a gente sabendo como foi a trajetória, faz com que a gente se inspire, com que a gente saiba que mesmo se alguma coisa errada acontecer, no final a gente vai conseguir, vai dar certo, e acaba se tornando assim até uma inspiração mesmo no o que fazer no momento que tá dando tudo errado. A gente ter ali a história de pessoas que souberam o que fazer quando as coisas não estavam dando tão certo. Então, a gente usa esses exemplos para seguir, né? Achei muito bonita a história da doutora Miriam, do doutor Luiz. Agradeço muito por terem compartilhado. É muito, muito válido, assim, contar. Eu queria saber, introduzindo as perguntas, eu queria saber, assim, não sei, eu estou no 6º semestre do Direito, né? Agora passando por esse semestre muito atípico, mas eu queria saber como se nas carreiras, durante, aliás, a graduação, vocês pensaram em algum momento em não ou desistir, ou se questionaram se estavam seguindo no caminho certo, ou se talvez fosse melhor optar por uma segunda coisa, uma segunda graduação. A doutora Miriam, né, falou que também fez outras graduações, então, algum momento, assim, a senhora especificamente pensou, não, eu vou deixar o direito, vou fazer essa outra primeiro, depois eu volto. Como que foi isso? Bia, vários questionamentos, vários no decorrer da carreira. E todas essas vezes que eu tinha que me reinventar, que eu tive que sair de um escritório de médio para grande porte, ir para uma portinha, onde eu tinha uma cadeirinha, a minha mesa, o meu notebook e eu brinco, e uma cafeteira elétrica, é o que eu tinha, que queimava toda vez, é o que eu tinha. Então, assim, e mais nada. E os meus clientes da assistência judiciária, que eu tinha acabado de me inscrever no convênio. Durante várias vezes eu pensei nessa possibilidade, inclusive muitas pessoas me diziam, né? Ledo engano, porque sou filha de professora, quando essas pessoas me diziam, vai dar aula que é mais fácil. Agora que você já tem a graduação, você fez pedagogia, já tem especialização, pega umas aulas. Eu vou contar uma experiência para você, Bia, de verdade. E assim, por favor, não me julguem, porque de início eu já peço desculpa e já digo que hoje eu sou um ser em total reconstrução. Eu sou um ser em ressignificação, que me permite hoje rever um monte de preconceitos, um monte de coisas que eu entendia como correta, como certas, e que hoje eu vejo que não era. Então eu quero ser esse ser em evolução. Por que eu já me pedi desculpa antes de contar? Eu fui fazer estágio quando eu fiz, agora eu não me lembro se foi letras ou pedagogia, numa escola, e aí como eu trabalhava e já tinha outra faculdade e trabalhava durante o dia, o meu estágio tinha que ser no noturno. Então eu fui fazer estágio num colégio aqui de Franca, numa escola de periferia aqui de Franca, que, aliás, um potencial fantástico dessa escola. Porém, para vocês terem uma ideia de como era séria a questão dentro dessa escola, as professoras e os professores recebiam periculosidade, um adicional de periculosidade. Então, assim, não era fácil
E quantas não foram as vezes em que eu me deparei, Bia, dentro de uma sala de aula, até com um aluno armado. E isso eu estou falando de interior, eu estou falando de uma cidade do interior do estado, de Franca. Eu estava em Franca. E eu lembro que aí quando falava assim, você não quer associar, você não quer... Vai dar aula, que é muito mais simples. Eu lembro que eu chegava lá na escola, eu falava, mais simples? Como assim mais simples, né? E por que eu conto isso? Para dizer que todos os lugares têm a sua dificuldade, têm os seus enfrentamentos. E eu penso, e aproveitando aqui, puxando um pouco o gancho, inclusive para as nossas professoras queridas, que sem eles nós não temos nenhuma outra profissão, porque nós não aprendemos, salvo os autodidatas, né, a ler e escrever e nem conduzir nada. E homenageei todos aqui na pessoa da nossa querida professora Adriana Cecílio, que está aqui conosco, né, e dos demais professores que podem estar nos ouvindo. Então, assim, merecem todo o nosso respeito e admiração. Então, ressalvadas as proporções, eu conto isso para dizer das dificuldades que nós enfrentamos. Elas só, às vezes, Bia, mudam, assim, um pouquinho a roupa, mas, assim, todas as profissões vão passar. E, principalmente, não se enganem, melhor dizendo, eu quero até dizer, no início de carreira, por óbvio, nós temos enfrentamentos que não são fáceis, que às vezes a gente olha e pensa que não é possível, que nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, mas não se enganem, não pensem assim, sabe? Não pensem assim, porque eu penso que pensar dessa forma atrai, inclusive, questões e coisas negativas. Vamos pensar que vai dar certo, que pode dar certo, inclusive para vocês que estão saindo de uma graduação agora, que tem tanto a trazer para nós e nos ensinar nessa era da tecnologia. Eu penso até o inverso, que nós é que vamos ter que nos inventar até para assimilar esse mercado, essa agilidade, essa força e a vossa vontade que vocês vão trazer e vão impor a um mercado de trabalho que suscita tantas outras áreas do direito que vão trazer dessa advocacia digital, dessa advocacia hoje que exige essa agilidade, né? Que exige, inclusive, que nós tenhamos esse olhar voltado para as tecnologias. Vamos ter que lidar aí com robôs, né? A nosso favor, lembrando sempre isso. Então, assim, eu pensei sim, Bia, durante várias vezes desistir, durante várias vezes, mas não vai mudar. Acredita nisso. As dificuldades, elas não vão mudar. Porque nós temos dificuldades, sejam quais profissões forem, e principalmente agora, nesse momento que se impõe, todos sofreremos em maior ou menor quantidade os impactos, todos, sem exceção, não se enganem. Porém, é um convite que eu deixo. Vamos procurar olhar e ampliar um pouquinho e tirar um pouco o foco dessa parte ruim, dessa parte só das dificuldades. Vamos colocar uma lupa e trocar os lentes dos nossos óculos para a gente poder começar a enxergar também um pouquinho as possibilidades que podem se abrir nesse momento que se impõe agora, principalmente. Então, assim, o que eu digo aqui para vocês é que é possível recomeçar. Nós estamos recomeçando todos os dias, do momento que a gente acorda, põe o pé no chão, que a gente pode andar, falar, se comunicar, interagir. A gente se reinventa e a gente começa todo dia. Então, assim, que nós não tenhamos, né, medo de recomeçar todos os dias. Porque incertezas e inseguranças nós levaremos para o resto da nossa vida. E que nós possamos transformar. Porque o conflito, nem sempre ele é ruim. Nem sempre as inseguranças são ruins. Pelo contrário, nós possamos fazer disso um impulsionador nas nossas vidas. Sensacional. Queria ouvir também do Dr. Davanzo, que trouxesse seu olhar aí sobre a pergunta que a Beatriz nos trouxe. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Essa música eu estou pegando do que ela acabou de falar. E a Miriam Ravanelli, nossa conselheira, ela falou assim, a gente tem que focar no que pode dar certo. E o compositor já fez a música para nos motivar. A gente está com foco no que pode dar certo. Mas sabe por que muitas pessoas elas passam a ter esse tipo de pensamento? E eu confesso que eu também tive. A minha esposa se formou em 97 e ficou grávida da nossa caçula, da Raíssa, na época da faculdade. Imagina se é fácil ficar grávida, ter filho no período da faculdade. Não é fácil. Eu, como eu falei, 90... Contei dos fogos. Eu estava no 4º ano. Dizem que é o ano mais difícil, pelo menos era na época.
quarto ano. Eu falei que teve a questão dos fogos, do plano Collor. Então, eu uma vez ouvi uma história que o momento mais difícil é da subida. Quando você estiver perto do topo, o restante é descida. Então, o que cansa? É o meio do caminho. Então, no terceiro ano, em regra, é do terceiro ao quarto que existe, agora semestre, tudo, que existe talvez uma motivação maior, uma desmotivação. Será que eu estou fazendo isso? Será que realmente é o que eu quero? Será que eu não quero? E eu tenho liberdade para poder falar que as minhas filhas, elas são brilhantes profissionais. Basta ver o que a caçula tem escrito nos jornais. Ela tem uma coluna no jornal de grande circulação na região, do nosso querido Walter Esteves, que é o ABC Repórter. As minhas outras duas filhas atuam muito bem na área trabalhista, são advogadas brilhantes. Só que elas tiveram, sim, depois de formado, momentos de falar, pai, calma. Por quê? Mas sabe por quê? Porque é o exemplo que nós demos, que pequena diferença faz uma grande de desempenho, faz uma grande diferença no resultado. Porque quer sair com o tanque cheio, já quer começar a carreira colocando o pé em cima da mesa, já quer, na verdade, com um monte de cliente, ter na verdade, conhecimento tanto na contratação, como na petição, como na audiência, como na sustentação oral no tribunal. Então, às vezes, essa ansiedade pode levar. Mas como é bom a gente ter bons amigos, né? Quando eu pensei em desistir, eu me lembro que aconteceu algumas coisas. No primeiro e segundo ano, as pessoas me pediam cola e eu passava na faculdade. Eu passava cola para muita gente. Ou não se cola, professora. Vamos falar a verdade aqui, se cola. E eu, né? Estamos aqui publicamente, mas na verdade é o seguinte, eu sou uma pessoa sincera. Sincera é sem cera. É sem cera. Que é igual o vaso antigamente, que era trincado, passava cera para não mostrar que trincado, eu sou sincero. Eu passava cola com meus colegas. Quando foi o quarto ano que eu estava naquela minha parte de sufoco, eu dependia que meus colegas passavam para mim, senão eu estava perdido. Né? E eu tinha ajudado eles no começo, né? E foi muito bom também por causa do esporte. O time da nossa sala ganhou muitos campeonatos do interno lá. E se eu reprovasse, eu ia jogar no time do ano anterior. Então, eu lembro uma vez que eu estava no meu comércio lá, desiludido, chegou um amigo lá, falou assim, esse daqui é o resumo da prova de hoje. Você não pode deixar, você não pode ser reprovado, né? Porque senão você vai jogar no time anterior. E, inclusive, uma oportunidade, olha como são as coisas, da adversidade a gente pegar a oportunidade. Em determinado momento, um grupo lá dos amigos de sala e amigas fala assim, nós colocamos teu nome no grupo. Porque eles colocavam o nome do grupo e faziam o trabalho. Mas tinha que fazer um júri simulado e falar assim, e você vai ser o acusador, o promotor de justiça. Conclusão, eu não sabia por onde começar. Eu fiz o júri, foi muito legal, foi bem teatral. Eu levantei, comecei a falar e não parei até hoje. Deixa eu parar de falar aqui e poder dar oportunidade de outras perguntas. Mas olha como são as coisas. A CASP surge do quê, minha querida Beatriz Lima? O que seria a CASP, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo? E minha conselheira Miriam Ravanelli e minha presidente Adriana Cecílio. Exatamente pegar o advogada no momento de dificuldade e dar uma impulsionada no profissional. É exatamente essa finalidade. Eu gostaria de saudar toda a nossa diretoria da CASP, na pessoa, porque se nós estamos falando que existem adversidades, a gente tem muitas adversidades durante a gestão da OAB, mas tem duas pessoas, tem muitas maravilhosas, mas tem duas pessoas, eu preciso saudá-las. Aline Fávaro e Margarete de Cássia Lopes. Essas duas, e nós trabalhamos, é sábado, é domingo, é de madrugada, é um ligando para o outro. E, na verdade, nós trabalhamos pensando em servir. E nós somos de grupo, nunca remando contra, só remando a favor, respeitando um outro, a hierarquia, sob o comando do nosso querido presidente Carlos Silva dos Santos. E eu tenho que fazer um registro, né, doutor Davanzo? Essa live, esse webinar está parecendo né, é uma coletânea, é uma constelação de estrelas, a quantidade de autoridades que nós temos aqui assistindo essa live nesse momento. Eu quero saudar
a nossa diretora, né, seccional, a nossa diretora, a doutora Margarete, que está aqui nos assistindo. Doutora Margarete Cássia Lopes, muito obrigada, que honra tê-la aqui conosco. A doutora Aline Fávaro, que é vice-presidente da Caixa, também está aqui conosco. O nosso conselheiro federal, doutor Fernando Freire, nosso conselheiro seccional e presidente da Comissão de Direito Militar, doutor Fernando Capano, o doutor Rodrigo Itamacia, doutora Thalita Santos, que é presidente da seccional de Itapecerica da Serra, certo? Isto, e a doutora Ana Paula Franco também, e diversos amigos, né? Peço perdão se eu esqueci de nomear e nominar algum dos colegas aqui. Estou vendo que a doutora Aline entrou no nosso evento. Seja muito bem-vinda, que maravilha! Por favor, abra a câmera aí, perdão, e o microfone, fique muito à vontade para fazer uma saudação aqui para os nossos acadêmicos. Por favor. Temos também a doutora Verônica Magna, de Guarulhos. Também aqui. Oi, boa tarde. Olá! Fui pega de surpresa aqui. Na verdade, eu estou no carro, a caminho da minha casa. Então, só para deixar mesmo uma saudação, estou aqui ouvindo atentamente vocês e parabenizar aí pelos nossos convidados, o doutor Davanzo e Miriam, que sempre nos brindam com palavras que são inspiradoras, né? Parabéns, Adriana. Um abraço a todos vocês. Muito obrigada. Nossa, que honra, gente. Que honra. Estou muito feliz. Que evento lindo. O nosso evento foi transmitido, está sendo transmitido ao vivo na nossa página, no Facebook, vai ficar lá e muitos alunos vão acessar depois esse evento. Quero deixar aqui meu agradecimento imenso à presença de todos aqui. Infelizmente, a gente tem que se encaminhar para o final, né? A gente queria, né, Bia, continuar ouvindo e aprendendo muito, né, com essas pessoas maravilhosas. Eu preciso só, doutor Davanzo, fazer uma correção na sua fala. O senhor me permite? O senhor não vai ficar chateado comigo? Deve fazer. O senhor cometeu uma pequena injustiça com a doutora Miriam, porque o senhor falou que a fala dela não foi feminista. Feminismo é um movimento coletivo, é um movimento de mulheres que inspiram e apoiam outras mulheres. A fala dela por inteiro foi feminista, porque a partir do momento que ela contou a história dela, que ela compartilhou a força com que ela trilhou o caminho dela, isso é o feminismo na prática, não no discurso. Porque tem muita gente que faz discurso feminista, mas na hora de apoiar outras mulheres, não apoia. Então, eu quero só fazer, é quase uma brincadeira, mas para fazer justiça e trazer esse olhar que, de fato, toda a trajetória da vida da Miriam é uma expressão do que o feminismo prega, do verdadeiro feminismo, que é esse movimento que busca impulsionar, acreditar e acreditar outras mulheres. Então, eu agradeço muito, quero pedir para a Bia fazer uma fala aí final e depois quero passar também para que vocês possam fazer os seus agradecimentos e em nome de toda a Comissão do Acadêmico de Direito, inclusive do nosso vice-presidente, o doutor João... perdão, Mancuso, doutor João, deixar um abraço ao doutor Davanzo, a doutora Miriam, a querida Bia, então, e a doutora Aline, que está aqui conosco agora. Por favor, Bia, fique à vontade. Bom, queria agradecer novamente a oportunidade, o espaço aqui, muito importante. Gostei muito das histórias. Eu tinha algumas outras perguntas para fazer para a doutora Miriam, inclusive sobre o TCC dela e etc., mas achei, sim, muito linda a sua história, muito linda a sua trajetória. O doutor Luiz também se reinventando e um jovem empreendedor desde a graduação. Muito legal isso, parabéns. Queria também, doutora Adriana, a senhora deu um oi geral aí para algumas pessoas. O professor do Mackenzie, o professor Evandro Capano, ele dá aula de penal lá no Mackenzie. Queria também deixar registrado aqui a nossa atenção a ele. Obrigada pela presença, professor.
E é isso, eu gostaria novamente de agradecer o espaço, foi muito bom estar aqui hoje mediando, uma honra poder ter participado, agradeço o convite e espero que a gente siga aí fazendo essa ponte entre a OAB e os estudantes de Direito para mostrar, né, todo o trabalho, todo o apoio que a OAB dá aos alunos. É muito importante essa atuação, muito importante essa presença. Agradeço a Adriana por ter me procurado e ter feito esse convite lindo. E é isso. Nós tínhamos aqui uma pergunta no chat também de um acadêmico, eu não tinha visto, eu peço desculpas aqui. Eu até estou respondendo para ele que se ele puder nos passar o contato, eu vou passar a pergunta para vocês e aí depois nós o respondemos diretamente, tudo bem? Porque eu sei que vocês também têm a agenda de vocês, as colegas aqui da comissão têm o horário, às vezes tem outro evento e a gente acaba, né, tendo um limite, um teto aí para fazer a transmissão. Então, quero, por favor, passar a palavra, doutora Miriam, doutor Davanzo, fiquem à vontade para fazer as suas considerações finais. Muito obrigada, viu, Bia? Muito obrigada mesmo. Muito importante a tua participação aqui, fundamental. Eu que agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite. Quer ir, Davanzo? Eu vou? Primeira damas. Olha, a minha palavra aqui de hoje, a que fica de verdade, é de agradecimento. É gratidão, gratidão em todos os sentidos, porque vocês me permitiram hoje retomar a minha história, a poder vivenciar novamente a minha história e reafirmar, inclusive, a minha escolha. Eu pude lembrar, inclusive, os motivos que me levaram a escolher e permanecer nessa profissão que eu tanto amo. E eu quero deixar aqui o meu carinho, a minha admiração, o meu respeito, minha gratidão e minha amizade para a Adriana, pelo convite, por esse momento que ela me permitiu. Dizer que essa comissão ela é muito bem representada em todos os sentidos por uma mulher forte, competente, aguerrida, fantástica, e que tem uma coisa que eu considero como um dom, que é o poder de levantar e estender a mão e caminhar ao lado de outras mulheres. Porque nossa sororidade, ela não pode ser seletiva, ela não deve ser seletiva. E nós devemos comemorar e achar muito bom quando cada uma de nós chega em algum lugar. E quando nós chegamos em algum lugar, poder estender a mão para que o caminho das outras seja um pouquinho menos tortuoso do que foi o nosso. Por que não? Isso não vai te tirar do teu lugar, até mesmo porque quem sabe o teu lugar, a tua competência e aquilo que você carrega, não tem medo de concorrência. Muito pelo contrário. Quer agregar, quer trazer, quer que mais pessoas maravilhosas e fantásticas, como Adriana, como Bia, estejam junto conosco, que nós possamos caminhar juntas. E Bia, eu quero que você leve um cumprimento e uma fala final para os graduandos, para as graduandas, e receba aqui meu carinho, minha admiração, meu abraço fraterno. Foi um privilégio, uma graça, um orgulho, que delícia te conhecer. E eu lembrava, né, que nós não podemos esquecer que a procura da felicidade do ser humano, ela se insere na ética pessoal, na nossa ética pessoal. Pois, como já dizia Kant, o assegurar a própria felicidade é um dever de cada homem. Pois a ausência desse contentamento que a gente busca da própria situação, de repente ela pode nos levar a uma necessidade, a uma insatisfação constante. E ela, infelizmente, nos torna e nos leva, às vezes, para uma tentação de transgressão de deveres. Então, que nós possamos, todos os dias, rever essas situações, rever as nossas vidas, sim, e começar todos os dias. E se eu posso sugerir, procurem fazer cada tarefa como a melhor de suas vidas todos os dias, cada uma delas. E diversifiquem, sobretudo no início da carreira. Aumentem, ampliem sim, olhem sempre com um olhar diferente aquilo.
Sejam leais com os seus colegas. Sejam muito leais com os seus colegas. Eles serão os seus companheiros para o resto das suas vidas. Então tenha em quem você pode confiar nessa caminhada, porque essa caminhada solitária, ela é muito árdua, ela é muito doída e às vezes ela se torna pesada demais e até impossível. E realmente, assim, por fim, eu prometo finalizar, ajam sempre com uma maneira assim para contribuir, para levar suas contribuições, principalmente vocês que saem, que vêm com esse furor, que vêm com essa vitalidade, com essa vontade de fazer diferente e nos traz esse frescor, essa inquietude que eu também já tive, que agora eu levo aqui também. Trago essa contribuição para o reconhecimento e o respeito que precisamos trazer e precisamos intensificar na advocacia. Sejam verdadeiros administradores da justiça, porque sem advogados não há justiça. Um beijo para vocês. Minha admiração, meu carinho, meu apoio e meu respeito. Davanzo! Obrigada, querida. Quero ouvir o doutor Davanzo, quero ouvir a doutora Aline também. Peço desculpas. Aliás, eu cometi várias gafes ao longo deste evento. Peço desculpas a todos. Tinha uma pergunta aqui no nosso chat, importantíssima, do nosso conselheiro federal, doutor Fernando Freire. Acabei ouvindo. Então, a culpa é de vocês. Eu vou colocar a culpa em vocês, porque a gente fica tão empolgado ouvindo que a gente esquece. Me perdoem. Peço perdão, doutor Fernando, mas realmente a gente precisa se encaminhar ao final. Então, vou pedir a gentileza do doutor Davanzo fazer seus comentários, por favor. A Aline está? A Aline também vai fazer uso da palavra, é isso, Adriana? Então, vamos passar para a Aline primeiro? Por favor, doutora Aline, um prazer recebê-la aqui, viu? Oi, boa tarde. Agora sim, estou em casa. Perdoe-me porque não sabia que participaria ao vivo aqui com vocês. Estava no caminho do escritório até em casa, mas sempre atenta e muito feliz em poder ouvir uma trajetória que conhecia em partes, mas que cada vez me faz admirar mais. Doutora Miriam e doutor Davanzo. Parabéns, Adriana, parabéns, Bia. Deixar aqui o meu abraço a todos que ouvem e nos acompanham aqui pelas redes sociais e dizer que vocês hoje foram brindados com duas grandes personalidades da nossa gestão de ordem, que sempre nos inspiram, que sempre nos motivam a seguir em frente. Muito obrigada pela participação, Adriana, e pela gentileza. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada mesmo. Que honra receber a nossa vice-presidente da CAASP também no nosso evento. Muito obrigada, doutora Aline. Honrados com a sua presença. Obrigada mesmo. Doutor Davanzo, por favor, fique à vontade de fazer suas considerações. Muito obrigado, presidente Adriana Cecílio. E eu confesso que hoje falamos da nossa trajetória, mas gostaria de deixar bem claro que a presidente Adriana Cecílio foi fundamental na nossa trajetória, porque foi realmente uma das professoras, uma das componentes da Comissão do Acadêmico do Direito, que acreditou neste movimento do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que investiu nesse novo grupo que hoje comanda os destinos da OAB. Então, portanto, muito obrigado, presidente Adriana Cecílio, por fazer parte da nossa história, da nossa trajetória e que aproveite, eu tenho certeza que está aproveitando e muito bem, esta oportunidade agora de fazer a diferença na vida de milhares de acadêmicos. Nós sabemos, milhares, em São Bernardo nós tínhamos 800 membros da Comissão do Acadêmico de Direito, lá nós temos 10 faculdades de Direito em torno da nossa sucessão. Imagine da capital de São Paulo, da grande São Paulo, a força que tem. E é tão bom a energia e a força dessa juventude, né? Então, parabéns, presidente Adriana Cecílio. Gostaria também de agradecer a Beatriz Lima e, olha, estar neste momento, né, sendo mediadora já de esse evento, já está mostrando, eu estava pensando assim, Adriana Cecílio, presidente Adriana Cecílio, que a Beatriz Lima seria eu naquele júri, entendeu? Ou seja, ela está aí, olha, já estamos lapidando talentos, né? Muito bom, parabéns, então, Beatriz Lima. Gostaria também de agradecer que pela segunda vez na semana está podendo participar de evento com a nossa querida conselheira Miriam Ravanelli
uma maravilhosa representante aí da Comissão da Mulher Advogada, nossa vice-presidente. Agradecer também a Aline Fávero, que tem sido uma grande gestora, uma grande líder, que tem visão política. Muito obrigado por tudo. E minhas palavras realmente são de agradecimento. E eu tenho que finalizar sempre com música. Não é isso, a Ana Paula Franco, que sempre está nos acompanhando? Tem que ser com uma musiquinha. Estamos esperando. O nosso presidente Benito de Leme também, que está aqui conosco. O nosso conselheiro Sullivan de Mogi. Então, é só um refrãozinho, tá? É só um refrãozinho. Da Vanza, a nossa VP também, Ana Carolina Moreira. Ana! Carolina, é isso aí. Presidente Eduardo Ferrari. Essa Ana Carolina tem trabalhado bastante, hein, com o nosso... Ana! O Ferrari de Guarulhos, muito bom. Muito obrigado pela participação. E é o tal negócio. Eu acho que nós precisamos, às vezes, se menospreza a juventude, às vezes se menospreza os mais idosos, né? E nós precisamos unir, aliar a energia e a força da juventude com a sabedoria e experiência dos mais idosos. E eu, como já estou mais na faixa dos mais idosos, estou com 54, eu vou à luta com essa juventude que não foge da raia a troco de nada, que os nossos acadêmicos de direito e as nossas acadêmicas de direito não fujam da raia, não desistam a troco de nada. Deus abençoe a todos. Rodrigo, só um beijinho final, porque, nossa, eu não posso esquecer da grande irmã, da grande referência que eu amo, que tenho na vida, que é a Ana Zomer, nossa vice-presidente da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, está aqui conosco. Ana, amo você. Minha admiração e meu respeito eternos para você, minha irmã, minha amiga querida. Não, com certeza. Eu comentei sobre a presença da Ana aqui, que nos alegra, que nos honra demais. Mas é o que eu disse, gente, é uma constelação esse público, né? Gostoso estrelas, eu não conhecia todo mundo, eu estou, assim, muito, muito feliz, porque realmente foi um evento muito especial, o que demonstra o carinho e a admiração que todos têm por vocês, né? Então, assim, agradeço muito, foi um momento muito especial para todos os acadêmicos que acompanharam e para aqueles que irão acompanhar, que eu tenho certeza que a Bia vai comentar sobre esse evento, os colegas vão ter oportunidade de assistir, de acessar, nós também através das nossas redes. Então, eu agradeço imensamente pela presença de vocês aqui, pela presença da doutora Miriam, do doutor Davanzo, a querida Aline, que entrou e nos brindou com a sua presença, e todas essas pessoas maravilhosas que nos acompanharam, e um beijo muito especial para a Beatriz, que aqui representou toda a razão pela qual nós realizamos esse trabalho com tanto carinho e tanta dedicação. Então, muito obrigada a todos, uma boa tarde, obrigada às colegas que estão conosco até agora, da Secretaria das Comissões, e até o nosso próximo evento. Muito obrigada, um abraço e boa tarde a todos. Benito, tchau, tchau. Presidente de Leme, meu amigo, parceiro de caminhada. Obrigada, Benito. Tchau, gente. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Vou selecionar aqui, copiar o chat para a gente guardar de recordação, que é muito chique esse chat, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.